Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Bem-vindos! Eu sou a Luísa Moscato. Eu sou o Leandro Santos. E esse é o podcast Todavia. No episódio de hoje, a aluna Júlia Garcia Tronco, doutoranda pela Universidade Federal de Santa Maria, falará sobre fenomenologia da atenção compartilhada. Então, Júlia, a gente gostaria de começar agradecendo por tu ter aceitado o convite e ter disponibilizado teu tempo para vir conversar um pouco com a gente. Oi, aos ouvintes do podcast Todavia. Eu que agradeço o convite do professor Eduardo, da Luísa, do Leandro. Achei a iniciativa muito boa, da gente descobrir um pouco mais o que os nossos colegas estão estudando no doutorado, na pós, no mestrado. Parabéns pela iniciativa. Vamos lá. Muito obrigado, Júlia. E para começar, vamos começar com o título do teu projeto de doutorado, né? A possibilidade de uma fenomenologia hermenêutica naturalizada, desenvolvimento linguístico e cognição social. Temos muita coisa nesse título, né? Mas chamou a atenção essa estratégia de naturalização. O que exatamente significa naturalizar a fenomenologia? E o Dan Zavarri te ajudaria a responder essa questão? Vamos lá, é uma pergunta complicada, porque assim, antes de tudo eu gostaria de dizer que eu tenho algum problema com títulos, né, então eu sempre quero colocar tudo neles, enfim, e esse título a gente pode tentar dividir em duas partes. Primeiro, no meu mestrado eu fiz um trabalho de pesquisa mais voltado para a fenomenologia hermenêutica do Heidegger, de uma maneira bem focando em conceitos bem técnicos, então é um trabalho bem clássico, enfim. E meu orientador, o professor Robson, ele começou a estudar, então, essas questões de naturalização, de fenomenologia aplicada, fenomenologia através de pesquisa qualitativa, e a gente acabou criando um projeto de investigação sobre essas questões. Voltando à questão do título de ser dividido em duas partes, primeiro, a minha ideia principal de investigação é se é possível, então, naturalizar a fenomenologia hermenêutica. Depois eu vou passar para a questão de o que seria uma naturalização, né? Porque até então a gente tem visto um movimento dessas pesquisas mais em relação à fenomenologia em si, do Husserl e de outros clássicos, e não tanto em relação à fenomenologia hermenêutica do Heidegger, que tem algumas diferenciações, principalmente a questão da interpretação, né? Interpretação dos fenômenos. Bom, então, nesse primeiro intento, eu buscar se é possível uma naturalização da fenomenologia hermenêutica, e os outros dois termos vêm como campo fenomênico de investigação ou como estudo de caso. Então, eu vou ver se é possível essa naturalização a partir desses dois fenômenos, que seriam o desenvolvimento infantil em infantes, né, em crianças de 1 ano, enfim, como que elas desenvolvem a linguagem, e também como elas desenvolvem uma cognição social, ou seja, como elas têm esse conhecimento do outro, focando, claro, no viés fenomenológico e com os dados das ciências empíricas. Bom, o que seria uma naturalização da fenomenologia? Seria basicamente utilizar dados que a gente tem a partir das ciências positivas, as ciências naturais, em relação a certos fenômenos que têm relação com os estudos fenomenológicos, como, por exemplo, consciência, mente, corporeidade, memória, temporalidade, enfim, trazer esses dados que a ciência já se ocupou de pesquisar e trazer para uma investigação fenomenológica, no meu caso, fenomenológica hermenêutica, então, que busca, além das estruturas fundamentais desses fenômenos, um viés interpretativo deles. E sim, o Dan Zahavi me ajudaria a explicar, na verdade, ele ajuda, né, porque é um dos principais autores que eu uso. E esse movimento começou mais ou menos no início dos anos 90, ali com um autor chileno, o Francisco Varela, quando ele começou a usar dados de neurociência com questões fenomenológicas para buscar, então, uma explicação para os fenômenos neurológicos. E ele e outros autores, como principalmente o Dan Zahavi, o Sean Gallagher, eles trazem, então, todo esse estudo de possibilidade de uma naturalização da fenomenologia, que basicamente é tentar juntar as duas áreas de modo que ambas possam, enfim, influenciar uma outra positivamente. Mas é polêmico.
Então, Júlia, ainda repercutindo o título do projeto, como as ciências cognitivas conectam desenvolvimento linguístico e cognição social? E ainda para nossa espécie, é possível ter uma sem a outra? Bom, Isa, começando pela primeira questão, as ciências cognitivas me auxiliariam a explicar essa conexão entre desenvolvimento linguístico e cognição social a partir do estudo que elas trazem em relação a um reconhecimento de que processos mentais e cognitivos, eles surgem a partir da relação da mente com o corpo, né, em questão de que todos os fenômenos mentais, eles são conectados a partir da questão cerebral, né, então, basicamente é um intento de tentar explicar como é possível que uma criança com 1 ano consiga reconhecer outra pessoa, quais são os processos que estão envolvidos nisso, os processos cerebrais, os processos biológicos, os processos físicos, que fazem com que a gente reconheça outro ser humano como ser humano, e a partir disso também reconhecer a própria criança, se reconhecer como, enfim, um ser humano. E além disso, como é possível que a gente crie uma linguagem e o que faz com que a gente consiga compreender essa linguagem, como que a gente consegue compreender as convenções que estão por trás dessa linguagem. E eu acredito que a ciência cognitiva tem muito a contribuir, e também a fenomenologia, obviamente, porque ela vai buscar mais a fundo além da questão científica e biológica em relação a isso. E em relação à segunda questão, se é possível ter uma cognição social sem linguagem, eu acredito que ao ser humano não seria possível, porque são basicamente fenômenos dependentes um do outro. Tem até uma frase do Tomazello, no Origens da Comunicação Humana, que ele fala que todo ato linguístico é um ato social, né? E basicamente, quando a gente começa a estudar psicologia infantil, a gente percebe que crianças só aprendem linguagem quando elas estão em contexto social, né? Tem vários estudos, tem até um filme do Truffaut que fala sobre o menino selvagem, né? Que se você deixar uma criança longe da humanidade, ela nunca vai conseguir construir. Ela vai ter uma linguagem própria, mas ela nunca vai conseguir participar das convenções que a gente tem socialmente. Então, eu creio que são fenômenos que não podem existir em conjunto. Claro que existem desenvolvimentos falhos ou desenvolvimentos incompletos desses dois fenômenos, como é um exemplo do TA, né, o transtorno do espectro autista. Algumas crianças que estão no nível mais avançado do espectro autista, que elas não conseguem, por exemplo, olhar seus tutores nos olhos ou conseguir olhar outras pessoas nos olhos, não conseguem reconhecer emoções dos outros. Raramente elas conseguem criar um vínculo linguístico com outras pessoas. Muitas vezes crescem como adultos que não conseguem vocalizar, enfim, palavras. Claro, conseguem se comunicar de outras formas, como gestos, enfim, mas de uma forma, como a gente possa dizer, completa nessa convenção social linguística, muitas delas têm dificuldade, claro, num nível bem mais avançado, né, do espectro autista. Seria um exemplo de como esses dois fenômenos são dependentes um do outro. Em algum momento da tua pesquisa, tu se interessou em investigar estratégias de cognição social de outras espécies, por exemplo, de formigas ou baleias? E esses estudos comparativos são interessantes para tua preocupação de pesquisa ou não? Sim, são importantes, são interessantes também, mas meu foco seria mais nos nossos primos próximos, os grandes primatas, né, que tem muitos estudos em relação ao comparativo humano e primata, como, por exemplo, os estudos do Tomazello, que é um autor que eu gosto bastante, que eu ando lendo bastante também para minha pesquisa. Esse texto que eu citei agora há pouco, do Origens da Comunicação Humana, ele traz um capítulo que fala justamente sobre isso. Ele faz todo um estudo de como são as formas rudimentares de comunicação humana e também, de uma certa forma, cognição social, né? Porque eles vivem, né, são muito parecidos conosco. Mas tem vários estudos sobre, principalmente, que a gente pode relacionar com essa questão dos infantes humanos e infantes primatas, que seria uma questão do apontar. Então, chimpanzés, principalmente, eles se comunicam a partir da questão do apontar, de grunhidos,
E uma coisa bem interessante que tem nesse livro do Tomazello é a questão de que, digamos, um chimpanzé ele só aponta para uma coisa se ele estiver percebendo que outro chimpanzé está olhando para ele, ou seja, há um certo tipo de proto-intencionalidade que eles precisam ver que o outro está olhando para eles conseguirem um certo tipo de comunicação. Então, eu acho bem interessante. Outra questão mais focada na comunicação, não tanto na cognição social, são os experimentos da Jane Goodall também, que é uma primatóloga, né, que ficou uns 40 anos estudando os grandes primatas, que ela, tanto Tomazello também traz essa questão que muitas das vocalizações e processos comunicativos dos primatas, sem ser seres humanos, né, os outros primatas, eles são basicamente evolutivos, e eles já são inscritos no DNA, né? Então, se um chimpanzé faz um certo grunhido de perigo, os outros vão compreender como perigo. Mas chimpanzés que estão em meio a humanos, por exemplo, como em reservas ou santuários, eles conseguem aprender novas formas de uma comunicação rudimentar, que a gente pode chamar como uma proto-comunicação. Um exemplo que eu lembro de um texto do Antônio Damasio, um neurocientista português, é que a Jane Goodall, ela ensinou de uma forma bem rudimentar a linguagem dos sinais americana para alguns chimpanzés, e eles conseguiam comunicar certas coisas, como tô com fome, tô com sono, Meu Deus! E alguns tipos de emoções básicas, como, por exemplo, tô triste, tô feliz. Claro, bem rudimentar, mas assim, tu consegue perceber que a gente pode fazer um paralelo, obviamente, antes de uma linguagem falada, entre chimpanzés bebês e bebês humanos. Mas isso não seria um condicionamento do chimpanzé, por exemplo? Porque, tipo... Sim, tem essa questão. Eu teria que ler mais a fundo, mas eu acho interessante essa questão de que em um mundo humano, talvez eles consigam aprender algumas convenções bem básicas, assim. E que aí poderia estar a resposta do modo como humanos mais evoluídos em questão de linguagem e sociabilidade talvez consigam criar essa linguagem justamente a partir de uma relação social, enfim. Nossa, eu já tava pensando no planeta dos macacos. Ah, não, bem não. Mas, continuando, uma das tuas preposições é sobre a atenção compartilhada e que ela é fundamental tanto no desenvolvimento linguístico quanto na aquisição de mecanismos de cognição social. Tu podia explicar para o público o que é essa atenção compartilhada e por que ela é tão importante? Bom, atenção compartilhada, ou joint attention, né, que é o conceito em inglês, foi um termo cunhado pelo Jeremy Bruner. Ele é um psicólogo do desenvolvimento, psicólogo, enfim, em geral, nos anos 70, quando ele percebe, muito principalmente em estudos de filosofia da mente, sobre conhecimento do outro, conhecimento de outras mentes, enfim, há uma certa percepção de que crianças, quando atingem uma certa idade, de uns 6 meses a 9 meses, elas começam a parar de olhar basicamente para o seu tutor e conseguem olhar para outros objetos, enfim, elas buscam outros objetos. Só que também a partir disso ele percebeu que quando, a partir dos 9 meses até 1 ano, os bebês eles conseguem seguir o olhar dos seus tutores, né, mãe, pai, enfim, quem estiver cuidando, e eles conseguem repousar o olhar no mesmo objeto que os seus tutores estão olhando. Então, basicamente, atenção compartilhada, relação diádica, né. A partir disso, então, desse reconhecimento de que crianças de uma certa idade, infantes de uma certa idade, conseguem seguir o olhar dos adultos em relação ao objeto e perceber que o adulto está olhando esse objeto, o Jeremy Bruner, então, ele teve um clique, assim, que esse fenômeno seria muito importante para o desenvolvimento infantil, porque, basicamente, é a partir disso que a criança, ela meio que sai dessa relação diádica entre ela e o adulto que cuida dela, que muitas vezes a gente tem vários estudos que dizem que até uma certa idade as crianças, elas percebem a mãe e ela como se fossem o mesmo ente, enfim. Então sai dessa relação eu e meu tutor e vai para uma relação eu, alguém e mundo, né? Que seria uma relação triádica, e que isso poderia ser então a chave para explicar então como os seres humanos conseguem compreender outras mentes, né?
Mas a partir disso, lá pelos anos 70, foram feitos vários experimentos, e outros autores entraram e surgiu, então, essa hipótese, né, que a atenção compartilhada seria a chave que faz com que a gente consiga viver no mundo social. E a partir disso, outros autores trazem a questão de que a atenção compartilhada também é a base para o desenvolvimento linguístico infantil, porque a partir do reconhecimento de outro, você reconhece o mundo e reconhece também certas convenções a partir disso, né? E a minha hipótese, então, que também vai ser usada como estudo de caso, é justamente que esse fenômeno é, então, a base para o desenvolvimento infantil linguístico, comunicativo e cognitivo social, né? Mas é tentar olhar para ele por um viés fenomenológico hermenêutico. Não, tem vários estudos, né? Tem até um estudo numa psicóloga, filósofa também, da Naomi Eiland, que também, voltando para a questão dos primatas, não só a questão do olhar, né, mas as crianças também são capazes de apontar para as coisas, e isso também poderia entrar como um elemento para aquisição de linguagem, né? Você aponta para uma coisa, a sua mãe fala, sei lá, cachorro, au, au, e a partir disso, de apontar, trazer a palavra, a criança aprende as convenções linguísticas. Novamente, o exemplo do Gavagai, do Klein. Perfeito. E Júlia, se você tivesse que escolher um livro da tua pesquisa para levar para uma ilha deserta, qual seria e por quê? Vocês fazem essa pergunta para todo mundo? Não. Bom, eu não queria ser essa pessoa, mas serei, né? Eu levaria. Tem muitos livros na minha pesquisa que eu poderia levar, inclusive preferi levar literatura, né? Enfim. Falar. Oi? Eu já ia falar mesmo, vou levar, vai pro meio da ilha, vai continuar a pesquisa. Sim. Bom, eu levaria Ser e Tempo, né? Bom, eu levaria Ser e Tempo. A versão bilíngue, principalmente, que ela é bem pesada, então eu poderia usar como arma contra predadores e fazer fogo também, enfim. Mas... eu acho que eu morreria e não conseguiria compreender o Ser Tempo dentro da ilha, tá ligado? É por isso que eu levaria, né? A gente pode trazer uma grande atenção para ele, quem sabe compreendê-lo. Bom, mas eu acho que eu levaria porque é um livro que foi escrito há 93 anos e ainda sempre que eu me debruço sobre ele, outros intérpretes, enfim, sempre tem algo novo, incompreensível, mas algo novo. E eu acho que, bom, é o livro, é o autor, embora todas as questões polêmicas, enfim, da história dele, história de vida, é um livro que ainda é reconhecido como um dos grandes livros da filosofia do século XX, e foi o livro que ainda me coloca, né, porque sempre surge algo novo, que ainda me colocou no rumo de pesquisadora, né, porque, enfim, e eu acho que ainda há muito que a gente pode ver nele, enfim, sobre basicamente o que é ser humano, né? O que é existir como ser humano num mundo cheio de significado, enfim. É basicamente isso. Mas eu levaria uma literatura também, bem levinha, bem de boa. Então, Júlia, o casamento entre os autores clássicos da fenomenologia e as perspectivas naturalizadas sobre o comportamento humano nem sempre foram uma união feliz. Então, quais as resistências de Russell, por exemplo, a uma abordagem naturalizada dos fenômenos da consciência? Bom, ainda dentro do escopo que eu ando estudando, enfim, da naturalização de uma fenomenologia, ainda é bem polêmico, né? Não é de fácil defesa, enfim. Os autores que defendem, enfim, os intérpretes encontram bastante dificuldade e resistência de outros autores mais clássicos da fenomenologia, clássicos que eu digo tanto os autores do cânone, enfim, quanto os autores que estudam uma fenomenologia clássica, né? Os autores contemporâneos.
Mas, basicamente, o Russell ele tinha algumas ressalvas em relação ao método científico. Não que o método científico não fosse um intento, uma investigação que tivesse algum valor, né? Ele reconhecia o valor das ciências, enfim, das ciências positivas, só que a crítica dele ia em relação que as ciências elas não conseguiriam captar de forma completa todo o fenômeno da consciência, né? Que a consciência ela iria muito além de ser um objeto físico no mundo, ela tem um caráter transcendental, né? E a investigação científica ela não seria capaz de captar esse caráter transcendental. Tanto é que ele tem várias críticas em relação ao naturalismo, à redução naturalista da consciência, psicologismo, enfim. E claro, a busca dele seria pelas estruturas fundamentais desses fenômenos significativos, né, da existência humana, porém nem todos eles seriam possíveis ser captados por uma ciência positiva que buscaria só a questão das propriedades, enfim, desses fenômenos, mas sim essa questão das estruturas fundamentais. Bom, e eu acho que daria, sim, para fazer, porque tem até as questões da fenomenologia aplicada, né, tem alguns autores que trazem o método husserliano para pesquisas, principalmente de psicologia aplicada, trazem essa questão que tu pode utilizar os passos do método husserliano, do método fenomenológico clássico, buscando estruturas fundamentais, porém relacionando com esses dados que a gente tem das ciências empíricas, né? Mas, assim, são grandes as ressalvas contra uma naturalização da fenomenologia. Mas também não sei se vai dar certo, né? É ainda uma pesquisa bem inicial da minha parte, embora outras pessoas estejam fazendo já há bastante tempo, assim. Julie, para o Heidegger, esse casamento da fenomenologia com perspectivas naturalizadas sobre o comportamento humano tem mais chances de não acabar em divórcio litigioso? Bom, para o Heidegger, eu acho que a questão ainda se mantém semelhante à do Russell, né? De um distanciamento entre a fenomenologia e as ciências empíricas, basicamente porque para o Heidegger são coisas ontologicamente distintas, né? A ciência empírica, ela vai tratar de entes, ou seja, ela vai ser um intento ôntico, né? Que vai buscar as questões das propriedades desses entes. E a fenomenologia, como ele reconhece no parágrafo 7º do Ser e Tempo, a fenomenologia ela é feita, né, de modo satisfatório como sendo ontologia, então elas são basicamente semelhantes para ele. E a ontologia vai buscar, então, o ser das coisas, né, vai buscar o sentido de ser que está nesses entes, então são coisas ontologicamente distintas, então é um desafio grande também tentar. Então também é um desafio grande tentar relacionar duas coisas a partir de um viés trazido por um filósofo que reconhece ambas como ontologicamente diferentes, mas eu acho que dá para fazer. Aquilo que eu já tinha dito é basicamente tentar trazer para uma discussão ontológica aspectos que a gente consegue reconhecer de modo positivo dessas ciências empíricas, né? Tu acabou falando do sentido de ser no Heidegger ali, no outro ponto da pergunta, e eu gostaria de que tu citasse um pouquinho mais esse termo. Então... Bom, é um dos termos centrais enfim, de toda a filosofia heideggeriana, né? Ele vai dizer que basicamente toda ontologia na história da filosofia não soube tratar desse tema. Ao meu ver, a minha interpretação é que o sentido de ser é a forma como a gente consegue compreender certos aspectos de entes, né? Aspectos que tu não pode, que são essenciais desse ente. Basicamente, para um copo d'água, se é um copo d'água, ele tem certos pressupostos e estruturas com que fazem que a gente reconheça ele como um copo d'água. Então, basicamente, buscar o sentido de ser é buscar como que a gente experiencia um copo como um copo d'água, basicamente isso.
talvez esteja falando besteira, mas para mim é isso. E o ôntico, né, que eu trouxe como que seria de um plano de investigação científica, são os entes em geral, né, são as coisas em geral. A gente trata eles, o copo d'água que eu seguro aqui é um ente, eu vejo ele como um ente por um viés ôntico, mas quando eu vou buscar essas estruturas fundamentais desse copo e como eu compreendo esse copo, eu já estou num patamar anterior, né? Ou posterior. No caso, anterior, porque eu estou buscando coisas originárias desse copo d'água. Eu acho que é mais isso. Então, obrigado. Foi bem esclarecedor. Mas é difícil, porque tu lê muito e tu não compreende. É difícil. Eu gostei da explicação, entendi. O que vocês estudam? Gente, O que vocês querem continuar? O que vocês vão fazer mestrado? a minha área, na verdade, de preferência é entre ética e política, sabe? Legal. Que eu procuro desenvolver alguma coisa no futuro nessa linha. Eu gosto de filosofia da mente, essas coisas multidisciplinares. Eu também. Tanto é que é estranho, né? Tá partindo para um viés bem diferente do fenomenológico clássico, né? Mas eu acho que a filosofia está aí justamente para isso, para a gente experimentar, né? Trazer várias áreas, enfim, fazer. Muitas áreas acabam dando mais suporte ainda, né? Sim, claro, que nem no meu caso a psicologia tá sendo bem importante. Tanto é que eu até estou pensando em fazer uma graduação em psicologia. Faz, entra pro time. Corta! E, Júlia, como que tu avalia o ambiente acadêmico da UFCM para o desenvolvimento da tua pesquisa? Tu entra em contato com outros centros do Brasil ou até mesmo fora do Brasil? Bom, desde a graduação eu sempre achei a UFCM bem receptiva, enfim, para as pesquisas. Sempre tiveram seminários, colóquios, onde eles chamaram, o departamento chamava gente de fora, enfim. Eu acho que tem bastante espaço, sim, que é um departamento receptivo para pesquisa. E sim, eu não tenho contato direto, mas o grupo de estudo que eu participo com o professor Robson, a gente tem contato com vários pesquisadores de outros países, do Brasil mesmo, principalmente da Colômbia também. Agora ele está focando mais em estudos de enfermidade, de fenomenologia da psiquiatria, mas dá para a gente fazer uma troca bem interessante com outros departamentos, outras universidades, ver o que o pessoal tá pesquisando, enfim. Isso. Gosto bastante de fazer parte do departamento de filosofia da UFCM. Tudo eu fiz ali, né, basicamente. Aí, ó, não deixe pela Graduação, psicologia. mestrado, doutorado. Oi? Não deixe pela psicologia. Não vou deixar, né? Vai ser um complemento. É que realmente, né, eu acho que seria bem importante pro que eu ando me propondo, assim. Mas, enfim. Então agora a gente está se encaminhando para o final. Eu vou te fazer as perguntas que a gente faz para todo mundo para encerrar o podcast. Que é o que te levou a fazer a filosofia e eu tenho que ver qual é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas. Difícil essa. Verdade? A mais difícil de todas. Não, eu escolhi filosofia desde jovem, mais jovem, assim, desde cedo. Não quero ser mórbida, mas enfim, na minha pré-adolescência, enfim, eu tive bastante contato com a morte, né? Várias pessoas próximas, enfim, em um curto período de tempo vieram a falecer. E isso abriu minha cabeça para vários questionamentos muito profundos, assim, questão de vida, morte, o sentido de tudo, o sentido da vida, enfim. E daí eu recebi uma indicação para ler um livro que todo mundo lê, que muitas vezes é a porta de entrada para a filosofia, que é o Mundo de Sofia, enfim. E ali eu percebi que dava para
que esses meus questionamentos pudessem se transformar em algo mais palpável, né? Enfim, que dava para trabalhar fazendo perguntas. Mais ou menos isso. Foi assim. E também uma questão bem comum de deslocamento, de adolescência, enfim, eu acho que tudo combinou para que eu descobrisse que existe como, enfim, como jogar uma luz para esses pensamentos mais profundos que eu me deparei, assim, muito jovem. Nossa. Não fiquem tristes, por favor. Chorando aqui dos comentários. Não, mas bem profundo. Tudo foi pela questão da vida. A vida te jogou na filosofia. Sim. Uma forma pesada até. E agora eu fico pensando como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Todos nós. Né? Vamos lá. E qual o papel que tu acha que ela cumpre na vida das pessoas? Eu acho que são muitos, assim, para além do senso comum, né, de uma criação de senso crítico, de pensamento crítico. Eu acho que a filosofia, ela tem um papel de uma, como eu posso dizer, um surgimento de atenção para certas coisas que a gente passa batido, assim, sabe? Eu acho que a função que a filosofia fez para minha vida e que eu acho que para muitas outras pessoas faz é lançar luz para coisas comuns que, quando a gente olha com esse viés mais atento, a gente consegue perceber toda a complexidade, enfim, da existência humana, da existência de coisas. E isso, assim, para talvez dar uma citada em Heidegger, né, que todo mundo odeia, mas que ele fala lá que o ser humano, ele não é só ele mesmo iluminado, mas ele também ilumina o mundo, né? Ele joga luz para o mundo. Eu acho que a filosofia é muito disso, tipo, tu jogar uma luz, tu jogar uma compreensão para coisas que, se tu não tivesse esse clique, elas passariam pelos teus olhos, assim, e tu não se daria conta. Basicamente isso, eu acho que é muito importante. Sim. Heidegger fala umas coisas bonitas, pena que é difícil de entender. Ele fala, umas coisas bonitinhas, assim. Acho que queria ser meio poeta. Inspirou. Ele tem alguns livros sobre a poesia do Hölderlin, enfim. Então, eu acho que é isso. Tu gostaria de falar mais alguma coisa, Juliana? Eu gostaria de agradecer vocês, são muito queridos. Gostei do papo. Peço desculpas se foi muito rápido. Mas agradecer aos ouvintes que estão aí, talvez, lavando louça, ouvindo podcast. Agradecer, enfim, o próprio departamento que está criando esses espaços que a gente possa trocar ideia, mesmo num período pandêmico, enfim, tá bem difícil. Eu acho que ajuda a gente a ver que a produção dos outros faz com que a gente não pare, assim, sabe? Muitas vezes a gente fica em casa pensando que, enfim, o mundo está acabando, a gente está estudando filosofia, mas é importante. Nossa. Eu sou pessimista, desculpa. Sim, ó. Eu sou existencialista, por que eu faço aqui? Eu digo até realista um pouco, nem muito pessimista. Mas é isso, só agradecer, enfim. A gente que agradece a tua Obrigada pelo disponibilidade, Júlia, por arrumar um tempinho na tua agenda para conversar com a gente. Foi muito interessante. Até no ler o teu trabalho, para a gente fazer as perguntas, foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Daqui 2 anos e meio eu volto a dizer se deu certo. Se dá para naturalizar a fenomenologia hermenêutica, vamos ver.